Gente, então vamos continuar a aula falando finalmente, né, das estruturas de repetição. Então, além do while, que muitos de vocês já usaram em outros exercícios, ou mesmo treinando aí um pouquinho, brincando em casa, a gente de fato tem três comandos, vamos dizer assim, de repetição em Java, certo? While, do while e for. Então vamos olhar direitinho o que é cada um deles, a diferença e a sintaxe, tá? Então, o while é o mais comum, é o mais simples, é o primeiro que a gente aprende, né, normalmente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar as instruções que tiverem lá no bloco, dentro do while, né? Então, bloco é um conjunto de comandos delimitados entre um abre e um fecha-chaves. Lembram disso, né? Tudo que eu vou colocar entre abre e fecha-chaves é um bloco. Do mesmo jeito que o if, eu posso até não colocar um abre e fecha-chaves, não tem aqui, mas eu só vou ter um comando, um só, e não vários, não mais do que um. Aquela mesma ideia do if, sem abre e fecha-chaves, e a mesma ideia do if, com a mesma ideia do if, a gente nunca vai fazer isso. Tá? A recomendação é, nunca faça isso. Só está criando uma possível confusão no seu programa. Aí eu não sei, você esqueceu de botar ou você realmente não quis botar? Um outro comando que tiver aqui embaixo é porque era para estar dentro do while ou não? É porque você esqueceu de colocar a chave, certo? Mesmo que esse comando esteja identado, por exemplo, ou seja, esteja com espaço aqui, era para executar dentro do while ou não? Então, bota, abre e fecha chaves, delimita o bloco de comandos que vai ser executado, que nunca vai ter dúvida. Nunca vai restar dúvida, tá? Então, é uma sugestão que a gente gostaria bastante que vocês seguissem no começo, tá? Depois dessa disciplina, você fala o que você quiser. Ou o que o professor da outra disciplina quiser, certo? Então, nessa você faz o que a gente quer, vamos dizer assim. Mas quem não quiser fazer, não tem problema, só vai perder 5 pontos na prova, tá bom? A gente não faz nenhuma pressão, não se preocupe. Pessoal, vamos lá. Então, ó, do mesmo jeito que o if, vai ter aqui uma expressão que tem que ser uma expressão booleana. Quando eu digo assim, expressão booleana, qual é o entendimento mesmo? Tem que ser alguma coisa que quando eu avalie, vai dar um resultado booleano. Então a ideia de expressão é isso. Quando eu avaliar essa expressão, ela vai dar um valor, um resultado, que é de que tipo? Nesse caso aqui, se eu digo que a expressão é booleana, tem que ser do tipo booleano, true ou false. Então pode ser 1 mais 1, né? É uma expressão booleana, não é isso? Hein, gente? 1 mais 1? Qual é o resultado de 1 mais 1? 2 é int, não é booleano. Então 1 mais 1 não é uma expressão booleana. A expressão booleana é 1 igual a 1, ou 1 maior que a, ou x vezes 2, né? Não, certo? Agora x maior que 2, ou maior ou igual, e assim vai. Tranquilo? Ou diferente. Então, é uma expressão que quando eu avaliar ela, vai me dar um resultado booleano. Uma condição para eu continuar executando o while, certo? Então, eu vou executar as instruções que estão dentro do while, enquanto essa expressão aí que vai estar no comando while for verdadeira. Desliga o monitor. Ou seja, a gente espera que, à medida que eu vou executando os comandos que estão dentro do while, eu vou mudando essa expressão para que em algum momento ela passe a ser falso. Ou seja, que eu pare a repetição. Caso contrário, eu vou executar, nunca vou parar de executar. E esse, não é, em tese, não é um programa interessante, né? Programas que não param de executar, em tese, não são programas interessantes. Tem que parar em algum momento. Então, eu espero que os comandos que estão nesse bloco, em algum momento, vão mudar essa expressão aqui para falso. Né? Por exemplo, a gente já viu algum exemplo disso aqui, não foi? Como é que eu faço para implementar a multiplicação usando soma? Não foi? Você não viu isso aqui? Então, 2 vezes 5 é fazer 5 mais 5 duas vezes. Ou 2 mais 2, 5 vezes, não é isso? Eu posso usar um comando de repetição, coloco lá uma variávelzinha, que é um contador, que vai contar quantas vezes eu vou repetir, e toda vez que eu executar aquele comando de repetição, a última coisa que eu faço é fazer uma operação com essa variável, que é um contador, para aumentar ou diminuir o valor dela, de modo que quando chega em um dado valor, ele pare de executar. Então, o meu conjunto de comandos vai alterar essa variável que está na expressão, para que eu pare a execução, certo? Então, essa é uma condição básica, vamos dizer assim, quando você escreve um while. Você, em algum momento, de alguma forma, direta ou indiretamente, de preferência diretamente, para a gente começar aqui, altera alguma variável que vai estar nessa expressão para, em algum momento, a expressão passar a ser falsa e eu não executar mais o while. É a condição de parada, vamos dizer assim. É a condição que você vai colocar lá no while para ele parar de executar. A gente pode pensar assim.
Beleza? Vamos ver os exemplos, então? Olha aí o primeiro exemplo. Opa, aqui a gente tem um programa completo, certo? Public Class exemplo, abre chaves, Public Static Void Main. Não tem nenhuma reticências, não tem nenhum barra, tá o programa completo. Do jeito que tá aí, eu coloco no Eclipse e mando rodar e vai dar um resultado. O que é que esse programa vai imprimir? Qual é o resultado que vai dar? Depende do colocar. Hein? Então o que é que esse programa está fazendo mesmo? Então na primeira linha, eu declarar uma variável chamada in, do tipo scanner, e já estou preparando ela para ler do teclado, não é isso? Tranquilo? Aliás, tem um erro aí, não tem? Para esse programa ficar completo, qual é? Faltou importar o scanner, muito bem. E se essa classe estiver dentro de um pacote, seja lá o que signifique isso, né? Faltou aquele package, alguma coisa escrito lá em cima da classe, certo? Então vamos considerar que isso está aí, só não coube. Faz de conta que não coube, por isso que ele não botou. Então eu, na primeira linha do main aqui, do programa, eu preparo a variável i para usar ela e acessar o teclado, né? Depois eu imprimo uma mensagem para o usuário, digite o primeiro número, e não quebra a linha, né? Um print alien aqui, certo? Então vai ficar, depois de 2 pontos, vai ter um espaço e o cursor vai ficar lá para eu digitar. Então o número que eu digitar vai aparecer do lado dos 2 pontos, com espaço entre o que eu digitar e os 2 pontos, não é isso? Porque tem um espaço aqui em branco. Beleza? Aí eu vou e digito alguma coisa e dou um Enter. Aí esse in.nextInt vai pegar essa coisa que eu digitei e vai retornar como inteiro. Se o que eu digitei não for um valor inteiro, vai dar um erro, vai abortar o programa. Sei lá, o equivalente a uma tela azul lá do Windows, ou uma tela de qualquer outra cor, de qualquer outro sistema operacional, certo? Tranquilo? Mas vamos lá, faz de conta que eu digitei um int, ótimo. Depois o programa vai dizer, digite o segundo número, eu vou ler esse valor inteiro e guardar na variável y, certo? E aí o que eu faço? Tem uma variável resposta do tipo inteiro, que eu inicializo com 0, não é isso? E aí vem um while. Enquanto y for maior que 0, executa os comandos que estão entre o abre e fecha chaves, né? Não é isso? Qual é o valor de y inicialmente? Não sei. Então, considerando que o cara sempre vai digitar um valor inteiro positivo, então faz de conta que quem for usar o programa é uma pessoa boa, não está querendo o mal, certo? Então eu vou dizer, digite o segundo número maior que 0. Posso colocar até assim, digite o número maior que 0. E eu não vou testar se ele fez isso ou não, porque eu estou achando que as pessoas são boas, certo? Que não tem gente má no mundo, vamos dizer assim. Mas vamos fazer mais simples primeiro, tá? Faz de conta que ele digitou um número maior que 0, sempre. Então o y sempre vai ser maior que 0, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar em resposta o valor dela mais o valor de x. Decremento 1 de y e executo o while novamente. Ou seja, como o y começa maior que 0, o último comando que tem no meu while é diminuir o valor do y. Fazer com que o y chegue perto de 0. Porque quando for igual a 0, eu paro o while, não é isso? Então essa é a condição de parada. O y ser igual a 0. Enquanto for maior, eu repito. Quando for igual, eu paro. Então tem que ter algum código aí dentro do while, dentro do abre e do fecha chaves, que faz o y chegar até 0. Esse y recebe y menos 1, não é não? Então eu vou repetir, a não ser que o y seja menor que 0 no começo. Aí eu estou ferrado, não vai parar nunca isso aí, porque nunca vai chegar para 0 o valor de y. Se bem que nunca vai ser maior também, então realmente o while nem executaria, né? Então se a pessoa formar, vai sair, o produto é 0, não vai fazer nada, né? Então não vai nem quebrar o programa da gente não, ainda bem. Certo? Então o que é que esse programa faz mesmo? Soma x com x, y vezes, não é isso? Então multiplica x por y, ou y por x, como vocês acharem mais interessante entender. E imprime no final, o produto é... Aí ficou fácil saber o que faz, né? O produto é e o valor que foi calculado lá em resposta. Por que resposta a gente inicializou com 0? Hein? Mas por que eu não inicializo com 1? Não vou multiplicar, né? Porque o elemento neutro da... Porque o que eu estou fazendo aqui? Uma soma, né? E o elemento neutro da soma é 0.
Então, se eu começar com 0, eu não vou afetar o resultado final. Eu tenho que começar com alguma coisa, Java me obriga. Só que eu quero começar com alguma coisa irrelevante, que eu possa desprezar. 0. É o elemento neutro da soma. Se eu estivesse fazendo uma multiplicação, provavelmente eu botaria 1 que não ia afetar o resultado. Seja lá o que a gente queira fazer. Então, lembre-se disso. Perguntas? Faça lá. Se ele tivesse agora, em vez de sobrar que zero, seria assim ou diferente que zero? Se fosse assim, né? Se tivesse um diferente, né? Vou melhorar aqui. Como é que seria esse problema para a gente poder, sendo que a pessoa poderia digitar um valor negativo ou positivo? Vamos lá. Então, aí seria uma condição mais parecida com aquela que eu falei, né? Se for igual a 0. A condição de parada se for igual a 0. Do jeito que está aqui, a condição de parada, na verdade, é menor ou igual a 0, não é isso? Eu vou parar quando o y for menor ou igual a 0. Não é não? Então, como você falou, eu só paro quando o y for igual a 0. Aí essa pergunta é, sabendo que o y ele pode ser maior que 0 ou menor que 0, como é que eu colocaria essa expressão aqui para fazer o igual eu parar em algum momento, né? O que é que vocês acham, pessoal? Então, vamos lá. Eu posso fazer assim, né? Ó. Se y for maior que 0, o que é que eu tenho que fazer? Somar ou diminuir? Então, y recebe y menos 1. Else, y recebe y mais 1. Tranquilo? Ou seja, se y for negativo, eu somo. Se for positivo, eu diminuo. Pronto. Então, no lugar desta linha aqui, estaria esse comando aqui, if. Fechado? Tranquilo? Entendeu mesmo? Mais perguntas, gente? Pode ser pergunta do exercício passado? Pode. Por que não? Pode tudo. No exercício passado... Isso aqui, né? Esse mesmo. E eu tinha botado para botar em minha resposta logo depois do default. Só que quando eu colocava a resposta, um operador que fosse, o operador que botasse tipo 5, eu botei para ele imprimir uma mensagem erro. Só que junto com isso ele a resposta. Então eu botei para cada case, eu botei para ele imprimir o resultado. Tipo, system.out.print, o resultado da sua operação é a resposta. É o motivo de eu fazer isso automaticamente, você tem que botar isso para cada case. Ou seja, o que você está dizendo é que você resolveu esse exercício aqui, mandando ele imprimir o valor da resposta aqui, não foi? E não deu certo. Claro. Vamos lá, vamos entender. Qual é a ideia do switch? Cada case vai fazer uma operação que a ideia é que essas operações sejam, ou eu executo apenas uma delas, uma dessas linhas. Mas não foi bem. Calma lá. Foi aqui embaixo, system.out.println, foi aqui embaixo. Então não foi no default, foi fora do switch. Então essa linha ela sempre vai executar. Só que a ideia é que se aqui for system.out.println resposta, eu espero que em cada case desse, inclusive no default, eu coloque algum valor dentro de resposta. Sim, mas eu defini resposta como 0 no começo para poder fazer a soma. Perfeito. Então, se cair no default e você não fizer nada com resposta, seria 0 esse valor aqui, né? Exatamente. Aí quando eu colocava o valor para a operação que não fosse mais vezes do pedido, ele imprimia. Sua operação deu erro. E a resposta também, claro. Porque essa linha sempre vai imprimir. Não tem para onde correr. Eu queria saber se tinha como fazer imprimir. Sua resposta é só se no caso tivesse. Então, a única forma de essa linha só executar se cair em algum dos cases e não no default é colocar ela lá dentro dos cases, realmente. Certo? Tranquilo? Ou você vai fazer alguma outra coisa que não essa linha aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos falar para todo mundo. Vamos lá. Outra opção, qual é? Então eu posso nessa linha aqui, ao invés dela ser assim, ela seria como? Se o quê? Se a opção for igual. Qual é o valor que você inicializou lá a resposta? 0. Eu posso colocar, se a resposta for igual a 0, é porque não tem resultado, né? Mas aí pode. Calma, vamos devagar. É a lógica da programação. Vamos tentar entender se isso resolveria. Se a resposta for igual a 0, é porque então eu não executei nenhuma operação. Então eu vou imprimir o erro. Se não, eu vou imprimir o resultado. Mas peraí, 0 é uma possível resposta ou não de uma operação? Então não dá para fazer isso, né? Ou seja, isso daí é um exemplo interessante para a gente perceber que essas variáveis que têm uma utilidade aqui para representar uma informação, normalmente
eu não deveria utilizar elas como um código de erro. Agora eu posso ter uma outra variável especificamente para representar um erro para mim. Então eu tenho a variável lá, erro, que é um booleano, que começa com falso ou true, dependendo da sua lógica aí, e só dentro do default você muda ela. E aí esse if vai usar essa variável, certo? Cuidado, pessoal. Então uma boa dica para vocês começarem a ter na consciência aí a gente não deveria usar uma variável que tem uma representação que serve para alguma coisa com outro propósito. Então, você tem uma variável lá que representa o saldo de uma conta do banco, ela nunca deveria ser usada como um código de erro. Não faz sentido. Ela é o saldo da conta ou ela é o código de erro? Se o saldo for menor que zero, é porque deu um erro. Não, pode ser que tenha um cheque especial lá nessa conta e que aceite o saldo menor que zero. Então, você está usando uma variável que tem um propósito com mais de um propósito. Isso pode confundir, isso pode gerar problemas. Então, de fato, a gente vai ver lá um pouco mais para frente, perto do final da parte teórica do curso, que tem um mecanismo todo preparado, especial, para lidar com erros, que nem é variável de erro, não. É outra coisa mesmo. Tá? Ainda assim, se você está usando uma linguagem que não tem um mecanismo como esse que tem em Java, que chama exceções, o ideal é criar uma variável separada só para representar aquele erro. Porque fica claro, inclusive, a lógica de o que é o código do meu negócio, que faz o que eu quero, e o que é o código que trata o erro. Fechado? Então vamos considerar isso. Muito bem, voltamos para cá. Mais alguma pergunta? Vamos para frente. Então, agora tem um conjunto de exercícios para vocês fazerem. Só que eu vou pedir licença para vocês. Podem desligar os monitores de novo aí. São exercícios que, obviamente, vão fazer vocês treinarem usar o while e usar os outros comandos de repetição. Mas eu queria só apresentar, com aquela mesma lógica que eu usei em outra aula, só apresentar a diferença para os outros comandos, que aí vocês podem parar e fazer os exercícios sem eu ter que dar 20, 30 minutos para todo mundo fazer, e aí a gente não consegue voltar e todo mundo começar junto, tá? Eu acho mais prático assim. Então aqui tem uma informação extra que vale a pena explicar agora, é esse outro operador aqui, ó, que é a porcentagem, que é um operador que calcula o resto da divisão. Então, 0 porcentagem 2, ele divide... 10 porcentagem 2, divide 10 por 2, vê se sobrou alguma coisa, um valor inteiro que sobrou dessa divisão, e essa é a resposta da porcentagem. Então, qual é o resto da divisão de 10 por 2? 0. Qual é o resto da divisão de 11 por 2? 1. Certo? 11 dividido por 2 dá quanto? 5, né? 11 inteiro dividido por 2 inteiro dá 5 e sobra 1, não é isso? Então, esse operador porcentagem é exatamente o que você pode usar para ver o resto da divisão. Beleza? E aí a ideia é que você vai usar isso em algum momento para fazer esse exercício, certo? Então, só para a gente fechar a ideia, a parte teórica, vamos dizer assim, vamos ver rapidinho como é que são esses comandos aí do while, não necessariamente rapidinho, mas vamos ver como é que são esses comandos do while e for. Então aqui, para começar, tem a sintaxe desses comandos, certo? Então o do while é o seguinte, tem o do, abre chaves, fecha chaves, um bloco de comandos e aí no final tem while expressão. Então, até pela forma da gente escrever, a gente percebe que... Qual a diferença desse para o while? O while começa com a expressão em cima que eu checo para executar os comandos. Esse aqui não, começa com um do, faça os comandos e depois enquanto a expressão for verdadeira. Então, a diferença aqui é eu sempre executo a primeira vez o bloco. Sem testar se a expressão é verdadeira ou não. Eu só testo no final. Se for, eu executo mais uma vez o bloco. Então, a primeira vez, num do while, eu sempre vou executar os comandos pelo menos uma vez. Certo? Para onde é que isso aí serviria, por exemplo? Pode imaginar aí. Que aí eu imprimo sempre, depois eu leio e se a opção que eu li foi uma opção... Só para imprimir o menu, no caso, né? Se a opção que eu li foi uma opção válida do menu, beleza. Se não, eu imprimo de novo o menu para ele ler a opção. Só para imprimir o menu e saber se o cara digitou uma opção válida. Então, se o meu menu tem 5 opções, de 1 a 5... Qualquer outro número que ele digitar que não for 1, 2, 3, 4, 5, eu não deveria aceitar, concorda? Então eu coloco lá um do while eu imprimo o menu todo e digo, digite a opção. Se a opção for diferente, for menor que 0, ou menor que 1 e maior que 5, eu tenho que imprimir de novo o menu e pedir, digite a opção. Então, na expressão eu vou colocar, se o valor lido for menor que 0, menor que 1, desculpa, ou maior que 5. Pronto. É um uso para esse do while. Eu sempre vou imprimir o primeiro menu e sempre vou pedir para ele ler. E só vou repetir se o que ele digitou não for o que eu quero. Tranquilo? Já o for, ele é mais
a lógica de usar um while. Só que o for ele é um while, vamos dizer assim, incrementado, estendido, mais robusto. Por quê? Mais robusto não, com mais informação. Porque a gente usa o for, na verdade, o for ele tem 3 partes. Ó. Além da expressão, que é a mesma ideia do while, então ele vai usar essa expressão aí para saber se eu continuo repetindo ou não os comandos. Tem 2 outras coisas, esse i e esse inc aqui. Esse i aí é o inicializador. Ou seja, eu vou declarar aí uma variável, não necessariamente declarar, mas eu vou inicializar aí uma variável que eu vou usar para provavelmente controlar quantas vezes eu vou repetir o for. Então, fatalmente, a variável que eu usar aqui, que eu inicializar aqui, melhor dizendo, vai estar associada a essa expressão. E essa mesma variável vai estar aqui nesse pedaço do for, vamos chamar assim, que é o incremento ou decremento. É onde eu vou mudar o valor dessa variável para mais ou para menos, de modo a, em algum momento, tornar essa expressão falsa. Então, o que é que o for faz? Inicialize x igual a 0, enquanto x for menor que 20, ou maior que 20, não, se eu inicializo com 0, tem que ser, vamos dizer, menor que 20. Execute o bloco e incremente o x mais 1. X recebe x mais 1. Ou x mais, faz a mesma coisa. E eu executo uma vez, x foi para 1. X é menor que 20, execute o bloco e incremente x. X é para 2. X é menor que 20, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Quando for igual a 20, ele para. Certo? Vamos ver um exemplo. Então, no while, eu tenho essas mesmas informações. Tem uma variável que vai ser usada como guia para saber quantas vezes eu vou repetir. Ela vai estar lá na expressão e provavelmente o último comando do meu bloco do while vai ser mudar essa variável para a expressão virar falsa em algum momento. Aqui está tudo dentro de um lugar só, no for. Fica talvez mais claro de ver, entendeu? Vamos ver os exemplos aqui. Então aqui ó, tem um exemplo de while, um pedaço de programa que tem um while. Como é que a gente conseguiria colocar esse while, escrever esse while usando um for, na verdade, ao invés de while? Então, ó, isso aqui eu declaro e inicializo uma variável que vai ser usada para contar quantas vezes eu vou repetir o while, não é isso? E esse comando aqui, ele muda o valor dessa variável de alguma forma, que em algum momento essa expressão vai ficar falsa e eu vou parar de executar. Claro, e muda de uma forma que faz sentido aqui, já que eu estou imprimindo ela, né? O que é que esse programa faz mesmo? O que é que esse programa aqui faz? Hein, gente? Imprime os números ímpares de 1 até 99, certo? Separados por vírgula. Como é que eu escreveria isso usando um for? Com essa sintaxe aqui. For, diga lá, me ajude aí. X igual. Aí, na verdade, eu posso não só inicializar, mas eu posso declarar também. Tanto é que eu falei, declaração, bom. Não é obrigado que seja declaração, não. Mas normalmente a gente vai já declarar também. Int x igual a 1, por exemplo. X menor que 100. X menor que 100. X recebe x mais 2. Quase não coube, né? Abre chaves, fecha chaves. E aí aqui no meio eu vou botar essa linha aqui só, né? Não precisa mais fazer. X recebe x mais 2, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Ih, foi mal. Sujei demais aqui a tela. Então, ó, int x igual a 1, x menor que 100, x igual a x mais 2. Exatamente isso. Então, em vez de usar aqui 1, 2, 3, 4 linhas, a gente fez em 2 linhas, a mesma coisa. Atenção! O fato de eu ter usado a metade do número de linhas não necessariamente é uma coisa boa, tá? Cuidado. Não é porque tem menos linhas que é bom aqui, não. Porque eu posso usar poucas linhas e complicar o entendimento. Lembra disso? Agora, se na prova tiver uma questão assim, use o mínimo de linhas possível, aí pode ser que seja bom. Mas eu nunca vou escrever isso na prova, não se preocupe. Não é o objetivo da gente aqui. Nesse caso, a ideia é que, eu sabendo como funciona o for, que faz parte da sintaxe do for isso, e x sendo a variável que só está servindo para o meu for, então é interessante fazer isso, porque já está deixando claro o que esse cara aqui faz. Tudo bem que esse while aqui é bem simples, tem 2 linhas só, ou uma linha só na verdade, né? A outra é de controle. Mas se fosse uma coisa mais complicada, maior, e eu fosse mudar esse x em vários lugares, por exemplo, ia complicar muito o entendimento. Então, eu acabo simplificando o entendimento quando eu me acostumo, claro, com essa sintaxe aqui, né? Então eu tenho que entender ela, é óbvio. Tá? Se eu colocasse só x mais ou x menos 1. Então você... X igual a x mais 2. x mais é a mesma coisa que x recebe x mais 1.
Aí a gente quer fazer mais 2, então não dá para fazer isso, certo? Ou o x menos menos. E x menos menos é igual a x recebe x menos 1. Normalmente aí a condição vai ser mais 1 e menos 1, de fato. Então é muito comum você achar x mais ou x menos menos. É muito comum isso acontecer, realmente. Então se eu fizer x igual a x mais 1, é a mesma ponto e vírgula, é a mesma coisa que eu fizer x mais ponto e vírgula. Vamos dizer assim, é o único tipo de código hacker que a gente engole que você faça aqui, é esse aí. O máximo de hacker que você vai ser é esse aí, nessa disciplina, certo? Porque, de novo, isso aqui é muito mais claro do que isso aqui. Mas, de novo, todo mundo sabe que é x mais, acaba sendo uma coisa corriqueira. Então, em algum momento, você vai ver que eu vou dizer o seguinte: Sérgio, qual é o melhor nome para uma variável? É aquele nome que seja o mais claro possível. Então, não vou colocar, sei lá, não tem por que eu colocar abreviações. A não ser quando a abreviação for mais conhecida do que o por extenso. Por exemplo, CPF. Então, se eu quero armazenar informação de CPF em algum lugar do meu sistema, eu não vou colocar cadastro de pessoa física. Porque ninguém fala isso em canto nenhum. O que todo mundo usa é CPF. Então, CPF é mais conhecido. É mais ou menos a mesma coisa que esse x++, certo? Então, todo mundo vai usar o x++. É automático, o cara nem pensa até. Bota lá, x++. Então, é o tipo da coisa que não tem por que a gente lutar contra. Não é o que, eita, eu não estou entendendo o que esse cara faz. Então, se você nunca viu isso, nem se fosse um gênio, o cara não entender. Ele nunca viu, como é que ele vai saber o que esse cara faz? Mas, de novo, é um jargão, vamos dizer assim, da computação. Todo mundo usa e muito. Então, a gente não luta contra esse tipo de coisa, não. Não tem por que lutar, tá? Então, e não chega a ser nada do outro mundo. Tipo, não, esse aqui complicou muito o entendimento do código, né? Então, é algo muito comum que você vai usar a partir de hoje, por exemplo. Beleza? Então, nem tudo e nem nada. Tem sempre o meu termo aí pra gente discutir, é claro, tá? A gente tenta não ser exagerado, mas às vezes a gente precisa ser exagerado também. Tranquilo, gente, o uso do for. A ideia é exercitar. E o do while? Como é que a gente escreveria esse comando aí com o do while? Perceba o seguinte, um do while e um while não são equivalentes, certo? Porque o while ele só vai executar essa primeira linha se isso for verdadeiro. E o do while não, sempre vai executar essa primeira linha. Cuidado, não são equivalentes. Mas eu posso tentar escrever uma coisa parecida, vamos dizer assim. Pergunte. Então, do, abre chaves. Como é que é? X igual a x mais 2. Imprime. System.out.print. X, é isso? E aí, peraí, vamos tentar. Pessoal, faz parte de tentar primeiro e aí olhar, refletir, ver se dá certo ou não. Então a gente está construindo uma ideia que chama lógica de programação. Não vai cair automaticamente na cabeça da gente isso. Então a gente tem que fazer algumas tentativas. A gente está treinando isso. Vai ter um momento que você vai olhar isso aqui e vai responder sem pensar. Mas não agora. Não se preocupe com isso, não. Vamos tentar fazer, vamos errar. Essa é a hora de errar, certo? Cuidado. Essa é a hora de errar. Na hora da prova, não. Então vamos errar agora e a gente, peraí. Você começa a desenvolver algo que a gente chama de lógica de programação, que vai agilizar o seu raciocínio e você não vai cometer erros que aparentemente são simples, lá vai para frente, mas que agora não são. Faz parte errar agora com coisas que são simples, bobas. A gente está aprendendo agora. Tá? Não tenho medo não de errar, não, ao contrário. Aí coloca aí, x menor que 7. X. Menor que 98. Opa, 98. Então, já está otimizando o programa aí, será? Aí tem que declarar x como... Tem um ponto e vírgula aqui, né? Ó. X igual a 1. X igual... Inteiro é x igual a 1. Int x igual a 1. Tem nada que imprimir, você também tem que botar um espaço na vírgula. Não, tudo bem. Faz de conta que esse comando aqui é exatamente esse mesmo aqui, tá? Mas só porque a minha letra linda, vocês estão vendo, ia ficar pior ainda se eu escrevesse isso tudo. Esses dois pedaços de programa dão o mesmo resultado? Qual é o primeiro valor que esse cara aqui vai imprimir? Começa com 1, o x, não é isso? E a primeira coisa que você faz é x recebe x mais 2. X virou 3. Então ele vai imprimir 3. Qual é o primeiro valor que esse cara aqui imprime? 1. Opa! E se eu trocar aqui a ordem, então? Se eu colocar x recebe x mais 2 aqui embaixo, tirar daqui de cima isso. Resolveu?
Qual é o primeiro valor que vai imprimir? Calma. 1, beleza. E o segundo? Vamos tentar, vamos lá. Imprimiu 1, aí fez o x passar para 3. 3 é menor que 98? Aí executa. Imprime agora 3, fez o x passar para 5. X é menor que 98? É. Vai fazer isso até x ser 97. Ou seja, ele imprimiu 95, somou 2, x ficou 97. X é menor que 98? É. Imprime 97, mais 2, 99. X é menor que 98? Não, para. Então, apesar do x ter o valor 99, mas ele não imprime 99, porque ele tem que executar de novo. Certo? Então, esse programa aí imprime de 1 até 97, não é não? A gente quer que imprima até quanto para ser igual a esse aqui? Não, 99. E aí, eu mudo para quanto aqui? Então, quando o x for igual a 99, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Aí eu executo de novo, imprimo 99, x passa para 101. Aí eu testo, x é menor que 100? Não. Aí eu paro, não faço mais nada. Então, apesar do que eu disse que esses caras não são equivalentes, mas a gente conseguiu transformar esse while do while quase que automaticamente, sem mudar nada, né? Por quê? Porque o valor do x aí está fixo. A gente sabe qual é o valor do x. Se eu tivesse lendo do teclado, aí não dava para fazer isso. Aí não seria equivalente. Porque se eu ler do teclado um valor que já é maior que 99, ou maior do que 100, igual ou maior do que 100, esse while aqui nem executa, né? Se eu ler 100 do teclado, por exemplo. Então, se ao invés de colocar x igual a 1, se tivesse x igual a in, como é que é mesmo? In.readInt, né? Não é assim? É, tudo bem. Mesma coisa, int, next. Obrigado, pessoal. Next int, não é assim? Se eu colocar esse daí e disser, transforma esse programa aqui em do while. Não é do jeito que a gente escreveu mais. Não é só chegar aqui e colocar in.nextInt. Não é só fazer isso. Por quê? Se o cara digitar 1000, ele vai imprimir 1000, somar 1000 mais 2 vai dar 1002, isso aqui vai ser falso, ele para. E nesse caso aqui, se eu digitar 1000, ele não vai imprimir nada. Porque esse cara ele sempre executa primeiro, antes de testar a condição. Não é isso? Então ficou fácil nesse caso aqui, porque a gente fixou o valor do x aí. Então a gente sabe que podia fazer a mesma coisa e não ia mudar nada. Tá? Mas se a gente for ler do teclado, não vai ser tão fácil assim. E como eu disse para você, Java é linguagem dinâmica, então na maioria dos casos, você vai ter um problema como esse, de ler do teclado. Então nem sempre, ou a gente tem que já botar isso na cabeça, um do while não é equivalente a um while. Algumas vezes pode até ser, como esse caso aqui. Mas no geral não é. Cuidado. Então não dá para usar um ou outro em qualquer lugar. Não. Na maioria dos casos vai ser não essa resposta. Tá? Nesse caso a gente consegue, ótimo. Tranquilo? Tá claro isso aí? No caso eu consigo comparar, usar o while equivalente a um for. O while e o for, sim, eles são equivalentes, de fato. Tá? O while e o for são equivalentes. O while do while não. Então, ó, pronto, tá aqui já. Eu já deixei claro que a gente só conseguiu fazer isso porque x é menor do que 0 e que se x fosse lido do teclado, o buraco era mais embaixo. Mas se x fosse lido do teclado aqui, se fosse in, ponto, next, read none. Next, int. E aqui também. O que é que eu teria que fazer? Dentro desse do aqui, ou até fora do do aqui, nesse nível aqui, eu teria um if aqui. Se x for maior ou igual a 100, no caso, né? Se x for maior que 99, por exemplo, eu daria uma mensagem de erro. Se não, aí eu posso executar isso aqui. Então, esse do while todinho estaria dentro do else, ou dentro do if. Certo? Tranquilo? É isso aí que você pode chamar de laço? Como? Desculpa? É isso aí que você pode chamar de laço? Laço é todo comando de repetição. Um while, do while, um for, são comandos de repetição. Laço é um sinônimo disso. Né? O comando de iteração. Né? Interação não é iteração. Interagir é repetir. Fazer a mesma coisa várias vezes. Interagir, dar voltas. Laço. Certo? São sinônimos. Tranquilo? Perguntas? Oi? Pode fazer exercício? Ainda não. Tem mais uma coisinha aqui, ó.
Esse comando break que vocês usaram lá no switch, ele tem outros usos, vamos dizer assim. Então, ó, dentro de um laço de repetição aí, dentro de um comando de iteração, ele causa uma interrupção desse comando. Então, a qualquer momento que eu executar esse for, se tiver um break aqui no meio, eu simplesmente paro o for e vou para a linha seguinte do for, que é essa aqui. O que esse pedaço de programa faz, pessoal? Então ele declara a variável i inteiro, inicializado com 1. E enquanto o i for menor que 11, ele vai executar o quê? Ele vai imprimir no i e vai incrementando o i mais. Ó, i mais, tá vendo? I recebe mais 1. Então ele vai imprimir 1, não é isso? Vai imprimir 2, vai imprimir 3, vai imprimir 4. Quando o i for 5, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse if e tem um break. Então ele vai parar. Então esse programa só vai imprimir de 1 a 4. Valor de i igual a 1. Valor de i igual a 2. Valor de i igual a 3. Valor de i igual a 4 e para. Apesar da condição aqui dizer que ele iria imprimir até 10, né? Porque quando for igual a 11 ele não vai executar mais o for. Só que tem um break aqui, caso isso seja igual a 5. Um exemplo de uma aplicação que eu posso usar esse break e não usar mais 5. Um exemplo do uso do break, vamos ver aqui. Deixa eu pensar um exemplo mais prático. prático. Aí que tem ali, i menor que 11. Se ali em cima eu peço para imprimir até 10, porque eu colocaria aquele break ali? Aí, lembrem-se, esses exemplos que a gente está mostrando aqui têm valores fixos. Então, é possível que aqui dentro, ao invés de usar i, eu usasse alguma outra variável que eu li do teclado, por exemplo. E aí, em função desse valor, eu vou querer parar a execução. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho um while que lê valores do teclado para um menu, e se o cara digitar um -1, ele tem que sair do programa. E aí eu não tenho nenhum case no Super Switch lá para esse -1. Mas eu poderia ter um if, ou mesmo no case, aliás, eu poderia ter lá um case que dá um break no while todo. Então o while é um menu que lê o valor do teclado, tem um switch que vai executar alguma coisa e volta para o while. E lê, cria o menu, tem um switch, então ele não para nunca esse programa. Ele fica o tempo todo imprimindo o menu, lendo a operação e executando a operação. Imprime o menu, lê a operação e executa a operação. Aí tem lá um case que é -1. Se o cara digitou a operação -1, o que ele faz para terminar? Pode dar um break lá, certo? Se bem que esse break seria dentro do switch, né? Não quebraria o while não, melhor dizendo. Tem outra forma de parar o while, mais interessante, que é mudar o valor da expressão do while lá, que continua executando, né? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui, para dizer para você, de um break. Vamos lá. Por exemplo, vou usar até esse 11 aí. Quantos caracteres tem no CPF, hein? 11, né? Olha aí, foi o 11 que me deu a ideia. Tem um algoritmo que eu até já usei, mas nunca programei ele. Eu peguei pronto em algum lugar, então eu nem me preocupei em olhar como é que funciona, não. Mas tem um algoritmo que valida o CPF, né? Então, baseado nos 9 primeiros números, ele calcula um número e compara com os outros 2 números, que é o dígito de verificação. Se bater, então é um CPF válido, vamos dizer assim. Então, pode ser que no meio desse algoritmo, ele já consiga ver que tem um erro naquele CPF. Então, eu não preciso nem continuar a interagir nos próximos dígitos. Já posso dar um break e parar a execução, por exemplo. Eu já sei que falhou. Ou ao contrário, eu já sei que deu certo, talvez. Então, eu posso dar um break para parar o processamento no meio de algo que seria maior, que tomaria tempo desnecessariamente. Não tem mais por que eu executar. Certo? Por exemplo. Então, a ideia é, você sabe que existe essa possibilidade. Se a gente achar alguma coisa que a gente precisa usar isso daí, a gente vai usar. Tá? Se eu me lembrar depois de algum exemplo, eu falo para você aí. Pergunta, gente? Então, além do break, tem também mais um outro comandozinho que a gente vai usar, mas que não funciona exatamente como o break, que é o continue. Esse comando aí, diferente do break, ele não vai sair do while, mas ele vai parar a execução daquela repetição do while e voltar para o começo. Então, eu não vou executar, por exemplo, essa linha aqui. E se tivesse mais 1000 linhas aí dentro do while, eu não executaria ela. Então, ele faz com que eu volte, com que eu pare aquela iteração e pule os comandos de baixo, mas volte para o começo do while para fazer o teste da expressão novamente e aí executar aquele while novamente. Por exemplo, nesse caso aí, o que é que esse programa vai fazer? Tem uma variável num, que começa com 0, é inteira. Enquanto num for menor que 10, eu faço num mais. Se num for igual a 5, contínuo. E depois system out, n, num igual ao valor. Então vai imprimir
Vai imprimir o que primeiro? 1, né? Começa com 0, mas eu já incremento aqui antes de imprimir. Imprime 1, 2, 3, 4. Quando for 5, o contínuo faz eu voltar para cá. Beleza. Aí, 5 é menor que 10? É. 1 mais, passa para 6. Aí imprime 6, estou dizendo, não imprime 5. Então vai imprimir os números de 1 até 9, é isso? Não, vai imprimir o 10 também, né? Quando o número for 9, ele entra aqui, mas ele já incrementa para 10, ó. Então vai imprimir o 10 também, mas não vai imprimir o 5. Então é 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? No caso do break, não, ele para a execução da repetição. Se aqui fosse um break, ele faria a mesma coisa da questão anterior. Ele só imprime de 1 a 4. Como é um contínuo, ele só pula a impressão do 5. Ok? Eu vi porque ele imprimiu 10. Vamos lá. Não tem problema. Opa. Por que ele imprime o 10? Perceba que o incremento aqui eu estou fazendo antes de imprimir. Ou seja, eu começo com 0, né? Incremento passa para 1. Aí eu vou imprimir o 1, né? Quando eu imprimir o 9, qual é o valor da variável num mesmo? 9, né não? Aí eu vou voltar aqui para o while. Vou perguntar, num é menor que 10? Sim ou não? 9 é menor que 10? Sim. Aí eu vou incrementar num. Num mais passa para 10. Aí eu imprimo 10. Aí é que eu vou voltar para o while e perguntar de novo. 10 é menor que 10? Não. Aí eu paro. Então, o que mudou a lógica mais óbvia que a gente estava vendo nos outros exemplos é que eu primeiro incremento para depois usar o valor da variável e imprimir ela. Nos outros exemplos todos, ó, nesse aqui não, né? Mas nesse exemplo aqui eu imprimo e incremento depois. Imprimo e incremento depois. Certo? Imprimo e incremento depois. Imprimo e incremento depois no for. Tranquilo? Então teve essa mudança da ordem aí. Então aí complica um pouco mais a lógica. Por isso que aqui diferente desse daqui, que é menor que 11, aqui é menor que 10. Vai imprimir só até 10. Tranquilo? Perguntas, pessoal? Então, normalmente, esse continue e o break lá também vai estar sempre associado a um if. Vai estar sempre dentro de um if. Porque eu não vou querer quebrar sempre, não vou querer continuar sempre. Só vai ter que ter alguma condição lá no algoritmo que aquela interação eu vou quebrar ou continuar, ou voltar para o início sem executar os comandos restantes. Certo? Então sempre vai estar associado, tanto o continue quanto um break, a um teste no if. Sempre vai ser assim. Em geral, sim. Perguntas? E aí tem mais aí alguns exercícios, incluindo 2 que a gente chama de extra, e tem um exemplo que seria uma questão de mini-prova, que é uma questão mais complexa, vamos dizer assim, certo? Então vocês vão ter um sabor aí do que é uma mini-prova que vocês vão, por exemplo, executar mais lá para frente. Então vamos voltar aqui, ó, para o slide que tem o exercício 2. Esse aqui. E vamos começar a fazer esse exercício 2, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta disso? Vamos lá, então.